Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área e hoje a gente está aqui para fazer exercícios de função. Bem, questão de função do primeiro grau, ou seja, função afim, uma questãozinha bem simples que a gente só precisa verificar como que os fatores, os agentes da questão atuam dentro da nossa função. Bora lá! A figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. E aí tem aqui, ó, bem bonitinho, banco, pagava em qualquer agência bancária até o vencimento, data de vencimento, escola do ensino médio, data do documento. E aí a gente tem aqui algumas instruções que precisam ser analisadas. Observação: no caso do pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Bem, aqui a gente tem que o valor do documento é de R$500. E aí nós temos a nossa pergunta. Se MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga em que X é o número de dias em atraso. Então, vamos lá. A ideia aqui é que a gente vai pagar em atraso, correto? Então, a gente vai pagar em atraso. Se a gente não fosse pagar em atraso, pagaria R$500, segue o jogo, mas a gente vai pagar atrasado. Né? Situação apertou, vamos ter que pagar atrasado. Como é que a gente vai fazer estudar essa função? A partir do momento em que a nossa continha atrasou, o que a gente tem que parar para pensar? É que ela já não é mais R$500, não é? Agora ela mudou. Agora ela não é, ela é 500 mais o R$10 de multa, não é? Então, mesmo que a gente passe um diazinho só, a gente vai estar pagando um valor diferente do nosso inicial. Então, nesse caso, se a gente for pagar com um dia de atraso, a nossa conta ela vai ser o quê? R$500 mais R$10 mais 40 centavos de um juros que a gente chama de juros de mora, não é? Ou seja, a cada dia esses juros ele vai mudando. E aí a gente tem que parar para pensar que é só aplicar aquilo que a gente acabou de verificar. Se a gente tiver um dia de atraso, percebam aqui, ó, aplicando um dia em cada uma das nossas equações. A gente tem aqui que se a gente for para a primeira, aplicar aqui no valor de X um dia, quanto que a gente vai estar pagando? R$500 mais 0,4, que nesse caso é 40 centavos. A gente estaria pagando R$500,40. Então a gente não pode ter essa como alternativa. Aqui, na nossa segunda alternativa, se a gente tiver um diazinho de atraso, ou seja, no lugar do X a gente substitui o 1zinho, a gente teria 1 vezes 10, 10, a gente estaria pagando R$510, que não é o valorzinho que a gente vai estar pagando caso a gente atrase, não é? Vou aplicar aqui logo na letra D. Se a gente substituir nesse caso, a gente vai ter um probleminha bem grande, porque a gente vai estar pagando 510 mais R$40. Então aqui a gente estaria pagando R$550, fazendo com que essa alternativa aqui ela seja errada. E aqui vai sobrar para a gente a letra C e a letra E, tá? Se a gente substituir o 1 aqui e o 1 aqui, a gente obtém 510,40 nas duas situações. E aí, como que a gente faz para invalidar uma das nossas alternativas? Bem, pessoal, vamos substituir mais um dia. Se a gente fosse substituir mais um dia, nós teríamos mais 40 centavos de juros de mora, o que faria com que no segundo dia a gente pagasse uma continha de R$510,80, não é? E aí, se a gente verificar isso, se a gente aplicar aqui o 2 na situação da letra E, a gente teria 2 vezes 10,4. Aqui, pessoal, a gente teria R$20,80 sendo somados ao nosso 500
reais. Então, nesse caso, não tem como ser também a letra E, e aí a gente marca a letra C como sendo a nossa alternativa correta. Muitas das vezes, quando a gente está diante de uma situação de função, não necessariamente a gente precisa resolver a nossa função. Basta a gente entender para onde que ela está levando, quais são os dados que a gente tem dentro da nossa própria questão. E aqui agora a gente tem essa segunda questãozinha de função, tá? Ela fala o seguinte: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Bem, galera, aqui foi só para mostrar para gente que a nossa tacinha ela é composta por uma parábola. E aqui a gente sabe, né? Aqui no Dominantes a gente sabe que uma parábola ela vai ser estruturada para nós como uma função de segundo grau. E uma função de segundo grau é uma função que a gente tem total controle sobre as suas coordenadas. Vamos dar uma olhada. Ele colocou aqui bem bonitinho, ele cruzou aqui o ponto C com a altura da taça, né, do líquido na taça, e colocou o nosso vértice, que nesse caso aqui, pelo fato da nossa parábola ter concavidade para cima, faz com que o nosso vértice seja o ponto mínimo da nossa função. Já não estou nem mais analisando isso como se fosse uma taça, estou analisando isso aqui como se fosse uma função. E aí, bora lá para o texto. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado pela lei, a lei de formação f de x, igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Galera, padrãozinho da nossa função de segundo grau, que é sempre vista como sendo ax ao quadrado menos bx mais c. Então aqui nenhum mistério para gente, tá? A gente sabe exemplificar todos os nossos valorzinhos. Inclusive, é bem fácil para a gente verificar que o C é o ponto que corta o nosso eixo Y. Por quê? Porque se a gente substituir aqui o nosso eixo Y, né, necessariamente o nosso valor de x vai ser 0. E se eu substituir o 0 aqui, só sobra para a gente o Czinho, que é exatamente o ponto que corta o nosso eixo Y. Segue o jogo. Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da nossa parábola, localizado sobre o eixo X, né? Então, peraí, se ela está sendo localizada sobre o eixo X, necessariamente o nosso Y do vértice vai ter que ser igual a 0. Olha que legal. Se o nosso vértice corta o eixo X, o seu Y é igual a 0. Se o nosso Czinho é o ponto que cruza o eixo Y, quem é 0? Nesse caso é o X. Então aqui a gente está trabalhando com todas as ideias que a gente trabalhou na nossa aula de função de segundo grau. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Bem, ele quer descobrir o valor de C. Bora lá, como é que a gente vai descobrir esse valor de C? Ele falou que a gente tem o nosso vértice sendo localizado no nosso eixo Y, né? Então, se a gente fizer o Y do vértice, o nosso Y do vértice é sempre calculado como sendo o menos delta dividido por 4A, não é? Quem é o nosso delta? Aplicando o nosso delta, a gente vai ter aqui que o nosso Y do vértice vai ser o menos b ao quadrado menos 4ac. É assim que a gente calcula o nosso delta, que também é conhecido como discriminante, não é? E aí a coisa ela vai ficar bem bobinha de calcular. Por quê? Se eu substituir o meu y do vértice como sendo 0, eu tenho que 0 vai ser... já posso inverter aqui meu sinal, né? Multiplicar todo mundo por menos 1. A gente vai ter b ao quadrado menos 4ac. E o nosso denominador, ao multiplicar o 0, ele vai se tornar o quê? 0. E aí a gente conclui que a nossa equação fica organizada dessa maneira. Então a gente tem que o nosso 4ac que está negativo pode passar para lá positivo. E aí a gente tem que 4ac é igual a b ao quadrado.
E aí só falta para a gente aqui o quê? Substituir os valores das nossas constantes da função aqui. Que nesse caso o a é o que está ligado com o x ao quadrado, o b é o que está ligado ao x e o c ele já representou aqui como sendo o c. Então aqui a gente vai ter o 4 vezes 3 sobre 2, que é o valor de a, vezes o c, que é o que a gente quer descobrir, é igual ao b ao quadrado. O b nesse caso é menos 6, aqui eu vou colocar menos 6 ao quadrado. Ok? Bem, continha ficou bem fácil, simplificando aqui vai dar 2, 2 vezes 3 vai dar 6, 6c fica como sendo 6c menos 6 ao quadrado, lembrem-se, qualquer número negativo ao quadrado ele fica positivo, 6 ao quadrado vai dar 36, a gente tem que o nosso c vai ser igual a 36 dividido por 6, fechamos aqui que c é igual a 6, marcamos a letra E como sendo a alternativa correta. Bem simples, né, pessoal? Bem, essa questão aqui, pessoal, é uma questão de função exponencial. E como é que a gente vai trabalhar com ela? Bem, bora para o texto. O acréscimo de tecnologia no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Lembrem-se, pessoal, que aumentar a produção em 50% é ter os 100% e somar os 50%. Parece ser óbvio, mas muitas das vezes nós temos muitos alunos que caem nessa pegadinha. Então, o acréscimo aqui, o crescimento, ele foi de 150%, não é? A ideia aqui é que a gente precisa verificar o que ele era mais o que ele cresceu. Então, o que a gente tem aqui não é o que ele está crescendo, o que a gente tem agora é 150% do que foi produzido. Ok? Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%, ou seja, estamos falando aqui de algo que está crescendo constantemente a uma mesma taxa, tá? Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento, ou seja, a nossa função ela vai ser pautada em P em função de T. Então, o P vai ser o que está ligado ao nosso Y e o T é o que vai estar ligado ao nosso X, ok? Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T, para T maior ou igual a 1? Gente, é uma questão difícil? Não. Essa aqui é uma questão bem simples. Se a gente simplesmente for substituindo os nossos valores, necessariamente a gente já consegue de cara determinar o que vai estar acontecendo com a nossa produtividade, com a nossa produção, com o número das nossas unidades produzidas. Verifica-se que essa função ela tem que acontecer desde o primeiro ano. E no primeiro ano a gente verificou que a gente tinha 8.000 unidades produzidas. Então, se a gente vier aqui e substituir o 1 em todas as nossas funções, já tem algumas que a gente pode eliminar. Por exemplo, dá uma olhada aqui na letra C, não é? Se a gente jogar o 1 aqui na letra C, a gente vai ter 1 elevado a menos 1. Sempre que a gente eleva um número a um número negativo, a gente inverte a sua posição para o denominador. Então, nesse caso, a gente não estaria multiplicando por 1, a gente estaria dividindo por 1. 4.000 dividido por 1 daria 4.000. 4.000 mais 8.000, a gente tem 12.000. E no primeiro ano, a gente não produz 12.000, a gente produz 8.000, não é? Só verificando, galera, a gente não precisaria estar fazendo essa continha não, a gente está analisando as nossas alternativas, a gente está verificando qual é a alternativa que faz com que a gente tenha um número real, não é, de crescimento. Se a gente substituir aqui na letra A,
Mesma coisa, a gente vai ter 0,5, nesse caso dividido por 1, mais 8.000, nesse caso a gente teria 8.500, fazendo com que essa alternativa seja incorreta. Aqui, na letra B, a gente teria o quê? A gente teria 50 dividido por 1, porque aqui ó, o t está elevado ao menos 1, então a gente teria 8.050, que não bate com os dados que ele forneceu para a gente, não é? Professor, você não está nem tocando na parte do exponencial. Muito pelo contrário, se eu não soubesse como trabalhar com expoentes negativos, eu não conseguiria invalidar essas alternativas. Então sobra para a gente aqui a letra D e a letra E. E aqui, se a gente for aplicar o nosso primeiro ano, não é? Se eu aplicar o meu primeiro ano aqui, eu vou ter 1 menos 1 que dá 0. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. E aí, aplicando o primeiro ano, tanto a letra D quanto a letra E, a gente continua com os nossos valores bonitinhos. A gente continua tendo 8.000 unidades sendo produzidas no primeiro ano. Como que a gente vai verificar aqui o erro? A gente já poderia maldar a nossa taxa de crescimento aqui, ele colocou 0,5% e aqui ele colocou 1,5%. Galera, aqui ó, o que eu acabei de mostrar para vocês. A gente vai ter no nosso segundo ano 150% de produtividade, não é? Então a gente vai ter os 100, que é o que a gente produzia, mais 50%. 150% é 150 dividido por 100, que é igual a 1,5. Opa, já verifiquei ali que eu já poderia marcar a letra E como alternativa correta. Professor, estava muito nervoso, não verifiquei a porcentagem. Então aplica aqui o que está no segundo ano. Se ele aumentou 150%, no nosso segundo ano a gente vai ter o quê? A gente vai ter 12.000 de produtividade. No segundo ano, não no primeiro. Aqui na letra C a gente já produzia 12.000 no primeiro ano. No primeiro ano a gente tem que produzir 8.000. Por isso que a gente invalidou a letra C. Então nesse caso aqui, ó, se eu vier e jogar o 2, 2 menos 1 dá 1. Beleza. E aí aqui no primeiro a gente vai ter meio vezes 8.000. Meio vezes 8.000, a gente vai estar produzindo apenas 4.000 unidades. E não é isso que a gente verificou. A gente vai estar produzindo mais, a gente não vai estar produzindo menos. Então, automaticamente, a gente vem aqui e marca a letra E como sendo a alternativa correta. E é assim que a gente verifica as nossas questõezinhas de função. Bem, pessoal, ótimos estudos. Não se esqueçam de olhar os outros exercícios resolvidos que a gente tem aqui no nosso sistema, ok? E bons estudos!